queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 78 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter o caderno de Língua Portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. Será muito útil, hoje tem um assunto aí cheio de regrinhas para você fazer as anotações. E o assunto a ser estudado hoje são algumas regras de acentuação gráfica, parte 1, porque a professora dividiu a aula em duas partes, tendo em vista a quantidade de regrinhas que a gente tem sobre acentuação de palavras. Os objetivos propostos para a nossa aula são relembrar as regras de acentuação e aplicar regras de acentuação gráfica. Então, vamos lá, pessoal. A acentuação gráfica, ela consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia correta, de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. O novo acordo ortográfico que foi estabelecido lá no ano de 2009, ele estabeleceu algumas mudanças nas regras de acentuação gráfica. Então, até 2009, a gente escrevia algumas palavras de um jeito e a partir deste acordo ortográfico, elas passaram a ser escritas de outra forma, Mas isso não é todas as palavras, são algumas situações bem pontuais que a gente vai estudar, tá? Os nomes dos acentos gráficos na nossa língua portuguesa são esses três que você está vendo aí na tela. O acento agudo, que é o risquinho para a direita, o acento grave, que é o risquinho para a esquerda, e o acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô, não é mesmo? A gente só tem esses três acentos. Aí você vai dizer assim, professora, e o tio que aparece em cima do ão, do ões, do ães? O tio a gente não chama de acento, a gente chama de sinal gráfico. E podemos estar estudando ele num outro momento, numa outra aula, tá? São apenas esses três acentos que a gente tem. Já vou dizer para vocês que nós vamos estudar regras para uso do acento agudo e uso do acento circunflexo. Aquele do meinho ali chamado acento grave, que é aquele risquinho para a esquerda, a gente só usa numa situação, que é na crase. E aí a gente precisa estudar regras de crase para saber usar esse risquinho viradinho ao contrário, tá? Podemos ter também uma aula falando só disso. Então, hoje vamos ficar aqui com acento agudo, acento circunflexo e regras de acentuação. Muito bem. A acentuação tônica, ela se refere à intensidade com que são pronunciadas as sílabas das palavras. Então, aquela que for pronunciada de forma mais acentuada é a sílaba tônica, A sílaba mais forte. E todas as demais sílabas a gente chama de sílabas átonas, que são as de menor intensidade. Então, numa palavra a gente tem uma sílaba forte, uma tônica, e todas as outras são fracas, são átonas. Muito bem. E aí, lembrando a vocês, não tem como a gente saber regras de acentuação se a gente não lembrar isso que eu vou mostrar agora para vocês. De acordo, então, com a tonicidade da sílaba, as palavras elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E a gente vai lembrar isso para poder justamente entrar nas regras de acentuação. Lembrando, então, oxítonas, pessoal, são as palavras que a sílaba tônica, a sílaba forte, é a última sílaba da palavra. Então, lá nos exemplos que você está visualizando, eu destaquei as sílabas tônicas de cor vermelha. É a última sílaba, café, coração, cajá, atum, caju e papel. Pode observar aí que algumas
levam acento. Então, qual é a regra, né, para colocar acento numa oxítona? A gente já vai ver. Outras não levam acento, porque nem toda palavra tem acento. Então, não é que ela não tem sílaba tônica, ela tem, ela só não leva acento, ok? Muito bem. Paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Estão todas destacadas aí, ó. Como que a gente faz essa contagem? Sempre de trás para frente, né? Então, eu separo a palavra e de trás para frente eu conto última, penúltima e antepenúltima. Isso você já aprendeu quando você estudava lá nos anos iniciais. Mas é sempre bom recordar porque precisa saber isso aqui. Então, útil, tórax, táxi, leque, retrato e passível. Novamente, algumas têm acento. Por quê? Porque existem regras de acentuação para as palavras paroxítonas. Outras não têm acento, né? Mas tem sílaba tônica. A sílaba tônica é justamente a sílaba que está destacada de vermelho. E dentro ainda, né, desse contexto aqui, as proparoxítonas, que são aquelas em que a sílaba tônica é a antepenúltima, sempre de trás para frente, tá? Nunca de frente para trás, senão não dá certo. Então, olha lá as sílabas destacadas em lâmpada, câmara, tímpano, médico, ônibus. E aí você já deve estar lembrando de uma coisa bem básica e bem fácil de memorizar. Você viu que as palavras proparoxítonas do exemplo, todas têm acento? Então, gente, a regra das proparoxítonas é a mais fácil, né? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Muito bem. Essa primeira parte foi para você lembrar o que são oxítonas, o que são paroxítonas e o que são proparoxítonas. Lembrou? Podemos ir adiante então. Muito bem. Vamos começar então, né, com as regras fundamentais de acentuação gráfica. E hoje nós vamos começar falando então das oxítonas. Regra: acentuam-se todas as oxítonas que terminarem em a ou as, sofá, sofás, e ou es, café, ip, ipês, o ou os, avó, avós, avós, em ou ens, também, parabéns, além, porém, armazéns, e também formas verbais oxítonas seguidas de pronome oblíquo, o lo, o lá, né? Então, encontrá-lo, olha lá o acento no tra, perdê-lo, olha o acento no de, compô-lo, olha o acento no o. Então, nas formas verbais em que as palavras são oxítonas e forem acompanhadas do lo, los, lá e las, precisa também acentuar, ok? Muito bem. Então, aqui eu tenho a regra de acentuação das palavras oxítonas, certo? As, es, os, em, ens e formas verbais acompanhadas de lo, lá, los e las. Muito bem, gravou essa daí? Essa é a primeira. Vamos agora falar um pouquinho da regra dos monossílabos tônicos. O que são monossílabos? O nome já diz. Mono, um só. Sílabo de uma sílaba, então, né? Monossílabo de uma sílaba. Então, aqui eu tenho palavras de uma única sílaba e que são tônicas. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em as, a, pá, pás, chá, e ou es, es, ré, pé, lê, lês, o, os, pó, cós, pós, pôs. Fácil, né? Os monossílabos tônicos é muito fácil. São aquelas palavrinhas curtinhas que a gente não separa porque elas são mono, né? Elas são de uma sílaba só. E se tiver essas terminações aqui, devem ser acentuadas. Vamos falar um pouquinho dos ditongos abertos, né? O que são ditongos?
Lembra ainda? Ditongo, tritongo, hiato. Ditongo, duas vogais juntas na mesma sílaba. Di, né? Di é dois. Duas vogais na mesma sílaba. Aberto é quando o som é aberto, então é o som do E, do O, né? Aberto. Acentuam-se os ditongos abertos ei, el ou els, oi e ois. O aberto vai ter sempre acento agudo, é sempre o risquinho, tá? Mas eu vou acentuar os ditongos abertos em que situações, pessoal? Palavras oxítonas, anéis, papéis, chapéu, herói, heróis. E também vou acentuar os ditongos abertos dos monossílabos. Céu, céus, mói, dói, né? Aqueles ditongos que apareceram aqui em cima, ó, são esses ali. Então, nestas duas situações. E aí eu coloquei num quadrinho amarelo bem grandão e bem destacado, porque aqui já vai aparecer, então, uma regra da nova ortografia, do novo acordo ortográfico lá de 2009, né? Que diz o seguinte: não levam mais o acento os ditongos abertos das paroxítonas. Olha lá quanta palavra paroxítona que tem ditongo aberto e que não se acentua mais. A gente colocava acento antes de 2009 nessas palavras. Agora não vai mais, tá? Assembleia, colmeia, ideia, jiboia, heróico, paranoico, onomatopeia, onomatopeico, europeia, geleia, apoia, entre outras, né? Por quê? Se for paroxítona e tiver ditongo aberto, não leva mais acento de acordo com o novo acordo ortográfico de 2009, ok? Muito bem, vamos lá? Hiatos, vamos falar dos hiatos. O que é um hiato, pessoal? Hein? Você lembra ainda o que é um hiato? É uma vogal sozinha numa sílaba. Então, acentuam-se os hiatos i e u nas seguintes situações, ó. Sozinhos na sílaba, saída, saúde, juízes, Piauí, né? Sozinho na sílaba, vai ficar né, acentuado, perdão. Acompanhados da consoante S. Então, acompanhado, né, da consoante, ou seja, no plural ali, ou até o nome próprio que aparece no exemplo, também leva acento, ó. País, baús, Luiz. E também nas situações de formas verbais seguidas do lo, do lá, do los e do las. Se tiver i ou u, tem que acentuar. Olha lá o exemplo. Atraí-lo, possuí-la, ok? Muito bem. E aí eu destaquei ali o último tópico, ó. Isso aqui é uma exceção da regra dos hiatos. Não vai acento nas palavras em que o hiato é seguido do NH. Tem muita palavra que tem NH depois do hiato, daí nesse caso não põe acento no I, tá? Então são os exemplos de rainha, bainha, cainha, tainha, sem acento, ok? Muito bem. Algumas observações importantes então. Não serão mais acentuados o I e o U tônicos, formando hiato, quando eles vierem depois de um ditongo. Então, antes do hiato tem o ditongo, né? Então, não vai mais levar acento. Também é do novo acordo ortográfico isso aqui. Então, como que era antes, como que é agora? Então, antes, bocaiúva, feiura e sauípe, tudo com acento. Agora, sem acento, né? Bocaiúva, feiura, sauípe.
Porque antes desse hiato veio um ditongo. Qual é o ditongo antes do U, que é o hiato? O ai, tá aqui o ditongo, ó. Novamente aqui um U, tem um ditongo na frente, ei. Ditongo, o hiato I, ditongo au. Então é importante você observar, né, que essa regrinha aqui é para I e U se antes do I e do U tiver um ditongo na palavra, certo? Muito bem, vamos lá. Também, né, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que pulou demais. Aí, o acento pertencente aos hiatos o e e foi abolido. Isso também é da nova regra ortográfica. Então, antes a gente acentuava, né? Quando tinha duas vogais iguais, a gente acentuava uma delas. Então, como que era antes? Creem, leem, voo, enjoo. Tudo com acento no primeiro, né? No primeiro E e no primeiro O. Agora não se usa mais esse acento. Então, creem, leem, voo, enjoo, sem acento, né? Não se usa mais acento no o e no e. Formas verbais. Como é que se acentuam as formas verbais? Então, as formas verbais que possuíam acento tônico na raiz, com U tônico, né? O U tem que ser forte, precedido de G ou Q, seguido de E ou I, não serão mais acentuadas. Então, são algumas formas aqui bem específicas. Olha como é que era antes, né? Apazigue, do verbo apaziguar. Averigue, do verbo averiguar. Argue, do verbo arguir, que significa alegar. Como é que ficou agora? Tudo sem acento. Então, apazigue, averigue, argue, né? Sem o acento no U, ok? Então, antes e depois. Acentua-se a terceira pessoa do plural. Essa regrinha aqui é interessante porque ela se mantém, né? Do presente do indicativo dos verbos ter e vir e dos seus compostos. Conter, reter, advir, convir, né? Tudo aquilo que deriva, então, desse ter e vir. No singular, como que deve ser? No plural, como que deve ser? Então, olha lá. Ele tem, é singular, sem acento. Para diferenciar, eles têm, o tem do plural tem que receber acento. O mesmo vai acontecer em ele vem, eles vêm, com acento no plural. Ele contém, aqui a diferença é, ó, singular, acento agudo. Plural, eles contêm, acento circunflexo. Ele obtém, no singular, acento agudo. Eles obtêm, no plural, acento circunflexo. Ele retém, no singular, acento agudo. Eles retêm, no plural, acento circunflexo, ok? Muito bem. Não se acentuam mais as palavras homógrafas para diferenciá-las de outras semelhantes. Então, não se usa mais o acento diferencial nas palavras. Pera e pera, antigamente se acentuava o pera substantivo. Para e para, o para verbo antes levava um acento agudo, agora não leva mais. Pelo e pelo, né? Antes o substantivo levava um acento circunflexo, agora não leva mais. Então não existe mais essa regra do acento diferencial. Mas existem exceções, como a forma verbal pode, para diferenciar da forma verbal pode. Então, vai acento no pode, acento circunflexo. Também o verbo por, continua levando acento. O por, verbo com acento, para diferenciar da preposição por, que é sem acento, ok? Então, essas duas aqui continua valendo o uso do acento. E agora, pessoal, vamos aos exercícios. Vamos ficar com essa primeira parte aí da acentuação, né? Que
Ajudou você a lembrar o que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas? Tratou da regrinha de acentuação das oxítonas, dos monossílabos, dos ditongos abertos, dos hiatos e das formas verbais. Então agora vai praticar tudo isso lá, que na aula seguinte a gente vai continuar falando mais um pouquinho a respeito da acentuação. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!